Meu amigo, o que foi que aconteceu ontem? Uma derrota vergonhosa para o Náutico, sem a menor condição de reagir dentro do jogo, uma apatia impressionante. Tudo bem, começo de temporada, muita coisa para melhorar, mas muita coisa para a gente ter atenção também. A gente vai falar sobre isso nesse vídeo. Vem comigo. Bom, eu acho que ficou claro para todo mundo que o Ceará carece de reforços, né? O nosso banco ontem não tinha muitas opções para o ataque. As duas únicas opções que a gente tem no elenco, que são as opções para estar no ataque do Ceará, são Bruno Tubarão, Fernandinho, ambos não puderam jogar. Fernandinho lesionado e, aliás, Fernandinho suspenso de uma partida do ano passado e por segurança o Ceará evitou utilizá-lo. E o Bruno Tubarão, voltando de lesão, está na transição, já já vai estar disponível. Mas é muito pouco. É muito pouco para a gente trabalhar ofensivamente uma equipe que está começando a temporada. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui é que é começo de temporada. Ainda é muito cedo, ainda dá para fazer todos os ajustes necessários. Mas o jogo de ontem, ele nos trouxe, ao meu ver, uma perspectiva que honestamente eu não esperava. Né? Eu acho que perder para o Náutico é uma coisa absolutamente normal, é um clássico. O nosso histórico não favorece jogando nos aflitos. Eu acho que a gente acertou em muitas coisas na montagem do elenco, mas errou e está errando em ainda não ter o elenco formado. Isso é um problema de formação de elenco, e isso acarreta um efeito em cadeia. Né? O que é esse efeito em cadeia? A pressão que vai existindo por você não ter jogadores. Isso aqui não sou só eu que estou falando, não. Você pega a imprensa especializada do país inteiro e eles colocam o Ceará como um dos grandes favoritos ao rebaixamento. Por quê? Porque o nosso elenco ele tem a base. Ele tem os jogadores para você chamar de, olha, esse aqui é uma boa base para você formar uma equipe. Mas nós não somos ainda e não temos o elenco ainda de Série A. E faltam jogadores para isso. Faltam jogadores que realmente você olhe para o Ceará e diga, ok, com esses jogadores o Ceará vai competir. Coisa que o Sport está fazendo, coisa que o Bahia, Fortaleza, e aí já num patamar financeiro diferente estão fazendo, e que o Vitória está fazendo e lutando muito para fazer. Tudo bem, já é o segundo ano do Vitória. Mas a gente vê nessas equipes movimentações mais plausíveis, não necessariamente com loucuras financeiras como o Sport está fazendo, mas você vê muito mais lógica em alguns sentidos, porque, por exemplo, o Sport manteve mais o elenco, né? Já tinha Lucas Lima no elenco, que é um jogador que está ali acostumado a jogar Série A e tudo mais. Mas o Ceará, eu acho que ele precisava de uma qualificação maior, sim, na base, como um todo, na estruturação do elenco. E isso foi feito. E, ao meu ver, muito bem feito. Apesar de todo mundo estar muito apegado ao resultado e ao vexame de ontem, a base de equipe do Ceará, para mim, está muito bem construída. Só que, a partir de agora, nós lutamos contra o tempo e a necessidade urgente de reforços. Por quê? Porque à medida que a gente não tem esses reforços que tragam diferenciais para a equipe, isso vai pressionar o Léo Condé, vai pressionar os jogadores e o trabalho que precisa ser desempenhado vai começar a sofrer ajustes para que não sofram derrotas que possam vir a pressionar o Ceará. Numa eliminação precoce na Copa do Nordeste, numa eliminação precoce no Campeonato Cearense, e aí o planejamento que se tinha de expectativa para essas competições, ele vai ser alterado. Pode ser alterado. E isso pode acarretar também em um trabalho de desenvolvimento da equipe afetado. Porque aí a gente vai rodar menos a equipe, por quê? Porque estamos pressionados por resultados. E isso é um problema. Isso é um problema da gente não ter os jogadores aqui. São coisas que a gente vinha alertando. Olha, é melhor a gente fazer as movimentações logo. O Ceará está demorando no mercado. E sim, galera, eu acho que o Ceará está demorando para trazer jogadores de uma prateleira diferente. O Ceará precisa urgentemente de jogadores de uma prateleira diferente. Ah, Carlos, mas o que é esse jogador de prateleira diferente? Jogador de Série A. Basicamente é isso. A gente vê pouco o Ceará se movimentar nessa prateleira. Os jogadores que vieram, eu acho que foram interessantes, foram oportunidades ali de jogadores que acabaram caindo com suas equipes, que, por exemplo, o Sobral estava há muitos anos, há 2 anos, né? No Cuiabá, e o Cuiabá estava há muito tempo, o próprio Marlon também, o Bruno Tubarão no Atlético Goianiense.
A gente via uma lógica de você encorpar a equipe com esses jogadores de equipes que caíram, mas não pode ser só isso. Veio o Pedro Henrique, o Matheus Araújo praticamente nem jogou a Série A, mas a gente precisa de mais jogadores com o DNA da competição, que tragam referência para a nossa equipe, que tragam uma cara de que a gente está na Série A. Eu acho que a gente, nesse começo, vai sofrer um pouco mais justamente por isso, porque o nosso elenco está muito enxuto, o nosso elenco carece de qualidade e a gente está demorando para fazer essas contratações. Então, eu espero que as coisas possam acontecer com mais celeridade, né? Porque, volto a dizer, tudo isso é uma reação em cadeia de pressão. Porque no final dessa cadeia está o resultado, e bem pertinho do resultado, negativo ou positivo, está o torcedor. E aí esse efeito, ele volta contra todo mundo quando o resultado não acontece. Então é muito importante você perceber que à medida que você demora a contratar, você dá menos opções ao treinador, que vai ter mais dificuldade para montar a equipe, vai ter mais dificuldade para montar o que ele quer de perfil tático para o seu elenco. E aí, os resultados não vindo, pode ser que ele tenha que repetir mais vezes a escalação, desgastando ainda mais jogadores, provocando lesões. É uma série de coisas que são pequenos detalhes que vão jogando camadas de possíveis problemas para o Léo Condé, para o Drubsky, para o Haroldo, para o João Paulo, e que se eles não estiverem atentos a isso, volta contra eles pelos resultados e pela pressão que o torcedor pode fazer. Então, tem que ter muita atenção com tudo isso, com esse cenário, que, ao meu ver, eu não esperava. Sinceramente, podia até perder, mas da forma como o Ceará jogou, foi muito assustador o nível que a equipe demonstrou nessa partida contra o Náutico. Foi muito assustador, tá? Foram 15 chutes do Náutico contra 1 do Ceará. E foi um ridículo. Ou seja, o Ceará não criou absolutamente nada, além de chances que acabaram ali no impedimento do ataque. Né? Ali com 10 minutos de jogo, o Ceará teve ali alguma luz na partida, mas logo se apagou e o time foi aos trancos e barrancos, ladeira abaixo dentro do jogo. Né? Isso não significa que esses jogadores são horríveis, de forma alguma, não é isso. Mas, ao mesmo tempo, é importante a gente ter em mente que a gente precisa subir o sarrafo da equipe como um todo, para que esses jogadores que a gente tem hoje, para que essa massa ela cresça também, que ela se desenvolva, que ela ganhe confiança, que ela ganhe o perfil necessário para jogar competições de maior peso e bagagem. Então, assim, precisamos desses reforços, as consequências podem começar a surgir mais rápido do que se imagina, e pode até surgir, eventualmente, um questionamento ao trabalho do Léo Condé. Então, o Ceará precisa agir, está demorando a agir, e não tem nada além do que o resultado para falar por mim. Vocês podem achar, não, o Klaus está precipitado, tem muito tempo para resolver. Tudo bem, não seria a maneira que eu conduziria o ritmo dessas contratações. Eu jamais faria assim. Sei que é difícil, sei que é complexo, sei que não é fácil contratar jogadores, mas você precisa ter habilidade para poder lidar com essa complexidade que é a conclusão da negociação, né? E eu espero que todo esse trabalho aí que está sendo desenvolvido ganhe em celeridade para se solucionar alguns problemas do elenco do Ceará, tá bom? No mais, a gente tem aí um jogo importante contra o Ferroviário, e aí a gente não vai poder, muito provavelmente, rodar a equipe, porque a equipe está pressionada, né? Perdemos, ao meu ver, já perdeu uma contratação para o gol, que foi o Kehler. Acho que ele vai perder espaço naturalmente aí dentro do elenco e vai ser esquecido, porque é muito fraco. Mas foi trazido, foi alertado e trouxeram do mesmo jeito. Daqui de onde a gente fala, não vai chegar dentro do setor de análise do clube, né? Mas era muito fácil, ao meu ver, detectar que o Kehler não tinha nível para vir jogar no Ceará. Mas trouxeram. Então, eu lamento, porque é um desperdício de uma contratação que veio, e torço para que a gente acerte nas próximas contratações e que suba o sarrafo. O torcedor precisa ver o nível de contratações do Ceará subir e perceber isso, tá? No mais, vamos acompanhar, ver o que é que vem aí de novidades. O Léo não deve rodar muito o elenco contra o Ferroviário, porque já está pressionado pela partida horrível que fez contra o Náutico, né? Deve ter algumas mudanças além do Kehler, mas no geral acho que
ele deve manter aí uma boa base da equipe que jogou contra o Náutico para tentar, a todo custo, vencer o Ferroviário para ficar mais tranquilo no Campeonato Cearense e poder olhar um pouco com mais atenção para a Copa do Nordeste, que já é na quarta-feira. Desafios para o Léo Condé, desafios que foram construídos por problemas, né? Infelizmente, problemas, ao meu ver, maiores do que o que deveriam ser nessa primeira aparição do Ceará na Copa do Nordeste, mas foi o que apareceu para a gente. Mas a gente sabe que vai ter uma evolução natural do elenco que tem aí hoje. Não vai ser essa coisa horrível que foi contra o Náutico, deve melhorar ao longo do tempo. A gente espera que isso aconteça o mais rápido possível, porque foi muito abaixo, não só do meu ponto de vista. E aqui eu trago o ponto de vista do Douglas, de produtores de conteúdo, da imprensa em geral, que ficaram horrorizados com o que o Ceará apresentou contra o Náutico. E não é de se esperar outra coisa. Basta olhar os números da partida. É isso. Peço a todos vocês que estão vendo esse vídeo. Eu sou o Klaus Catunda. Peço a você para deixar o like por aqui, se inscrever no BPR e chegar por aqui. Deixe seu comentário também. Teste sua opinião aqui sobre isso. Vem comigo. Valeu demais. Tamo junto. Bora, vozão. Bora pro racha.